Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Que Jesus nos abençoe. Vamos começar hoje o último tópico do livro A Gênese, né? Esse tópico, a geração nova. Nós encerramos o outro tópico, os tempos são chegados. E antes de dar início, né, a esse novo tópico, a geração nova, eu preciso conversar um pouco sobre o entendimento que nós temos hoje disso. Na época era tudo muito novo, tudo sendo revelado naquele momento pelos espíritos. E hoje, com os livros, né, com os próprios livros da base da doutrina espírita que Kardec organizou, com a continuação das psicografias de Emmanuel, de André Luiz, que veio muito depois, né, que vieram muito depois, e outras mais, Joana de Ângeles, e outros esclarecimentos que vieram, outros médiuns que reencarnaram, isso enriqueceram muito o entendimento. Mas essa dedução que a gente tira do texto, ele pode ser plenamente baseado no texto da Gênese mesmo, da época, né? Quando a gente fala que são chegados os tempos e agora geração nova, estamos falando bem focado na regeneração, que o movimento espírita fala dessa mudança da Terra. Inclusive, didaticamente, tem a classificação dos mundos, né? De acordo à energia. Então, pela teoria, pela tese, a Terra estaria passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Só que é importante que a gente deixe claro que, principalmente para aqueles que começaram a estudar a doutrina, que essa mudança e essa parte da Gênese que nós estamos estudando não quer dizer, principalmente pelo título A Geração Nova, não quer dizer, né, que esteja chegando uma nova geração de espíritos e que os espíritos que estão na Terra é a geração velha. Não. Eu até comentei isso no meu último vídeo, eu já entrei nesse assunto. Somos os mesmos espíritos reencarnando, fazendo as gerações aqui continuamente, né? Então, eu fiz até um textozinho aqui para eu não esquecer do que eu quero falar. A explicação que vamos estudar agora não tem o sentido de separar a humanidade, né? De dividir da parte boa da parte má. Não é isso. Não é separar, como muitos dizem, povo de Deus e povo que não é de Deus. Não é isso. Explica o processo natural de evolução, com a mudança das sintonias, com a maturidade do espírito, com as experiências. Então, é uma mudança da própria natureza divina, em que separa as energias pela sua vibração, pela sua frequência. São, assim, as dimensões do mundo espiritual, e são, assim, os mundos encarnados também, com seus níveis de consciência e maturidade diferenciados, é claro, né? E com essa mudança de sintonia, mudança de energia, quanto mais o espírito tem a capacidade de amar, de ser bom para o próximo, de ser simples, todas aquelas qualidades que Jesus ensinou, quanto mais ele tem essa capacidade, mais ele vai entrando numa sintonia de paz, cada vez mais atingindo aquela paz, que Jesus também falou. Então, a questão é basicamente essa, a mudança de energia. Não que haja os melhores e os piores, né? Mas a mudança de energia. E assim, naturalmente, concentrando entre si, numa convivência, aqueles que têm simpatia, que têm sintonia uns com os outros.
É assim com as energias que a própria ciência manipula aqui, as frequências de rádio, quando a frequência do receptor do rádio está em sintonia com a frequência da emissora, eles se conectam. E aquele rádio do seu carro, de sua casa, começa a pegar o som daquela emissora. Por quê? Porque entraram em mesma frequência. Então a ideia é essa. E quando se fala dessa nova geração, quando se fala que, e a gente vai ler aqui, espíritos melhores herdarão a terra, né? Tem até uma das bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não se trata de outra coisa senão essa capacidade cada vez maior de amar, de ter empatia, de ser justo. Então eu também rascunhei aqui, não importa se hoje sejam engravatados ou pé no chão, seja rico ou pobre, falando de dinheiro, né? Seja intelectual ou seja analfabeto, não importa nada disso. Seja rainha ou plebeu, rei ou plebeu, seja religioso ou ateu, até isso, não importa. Seja religioso ou ateu, né? Não importa nenhum tipo de etnia, nem se a pessoa foi um asiático, ou um americano, ou um africano, ou um europeu. Faltou a Oceania aí, né? Nem que seja da Oceania, não importa isso também. Essa regeneração, ela vem para manter, permanecer reencarnando na Terra, né? Pelo menos a gente acredita que vai ser uma Terra melhor, um planeta onde haja mais respeito, mais amor, mais fraternidade, mais igualdade, igualdade de condições, né? Então, são aqueles em que foram se tornando mais alinhados com as leis divinas. Aqueles em que deram o exemplo aqui de como viver e a gente até admira, fala neles, né? São tantos, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier e etc, etc. Então é isso. Quando a gente falar de regeneração, de nova geração, é uma geração de espíritos que continuarão reencarnando na Terra, mas que não vai ser naquele sentido de, ai, graças a Deus, estou me separando daqueles que perturbavam. Não é nesse sentido. Porque se o espírito ainda pensa assim, ele não é um desses que merecerão a Terra, né? É no sentido mesmo da natureza, da seleção, da sintonia, da vibração. E aqueles que não reencarnarão mais na Terra, eles reencarnarão em outros planetas para continuar seu processo de aprendizagem. É isso. Então, dito isso, a gente vai começar a leitura do texto. Foi muito importante ter logo começado assim, porque também já estamos estudando esse tópico, a geração nova, com tudo isso que eu falei. Então vamos lá. Ainda é o capítulo 18, agora item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente os povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Por isso que eu tive a conversa antecipada, tá vendo? Espíritos bons nesse sentido. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, quer dizer, o mal pelo mal são aqueles que praticam o mal conscientemente, né? Não são ignorantes, não faz a maldade por ignorância, por inocência, não. Ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformados, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. É uma seleção da natureza, é assim. E quando a gente desencarnar, a gente passa por esse tipo de processo também. Em que mundo espiritual eu estarei? Você estará? Em que dimensão espiritual estará cada um de nós? Em que dimensão espiritual está hoje Irmã Dulce?
É esse o sentido, tanto na dimensão espiritual, como também acontece nos lugares onde reencarnam, nas circunstâncias que reencarnam, no planeta que reencarna. Os planetas também têm seus níveis evolutivos, né, que é a maturidade. Irão espiar o amadurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em circunstâncias mais difíceis, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que haviam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Então, seja lá em que mundo os espíritos reencarnarem, eles também farão esse processo de melhorar esse mundo, de levar seu conhecimento. Mesmo que isso aconteça inconscientemente, eles estarão lá contribuindo, porque eles terão ideias, eles terão conhecimentos, e estarão lá contribuindo para isso. Os substituirão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Essa expressão espíritos melhores a gente conversou antecipadamente, né, que não depende de nenhuma característica humana daqui da Terra, né, de etnia, nem de nacionalidade, nem de riqueza, nem de condição social, não depende disso. Depende da energia e dos sentimentos. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo. Então não vai acabar o mundo vai acabar, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então é isso. Mas, na verdade, essas gerações já estão misturadas. Elas já estão em convivência juntas, aqui no mundo encarnado. E essa regeneração, esses novos tempos, acontecerá dessa forma de emigração e imigração dos espíritos. No Evangelho tem muitas passagens que mostram isso, né? Com a linguagem da época, tendo que ser interpretada até pelas parábolas de Jesus, mas tem. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Já comentamos isso. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então a diferença está basicamente nisso, fundamentalmente nisso, estar propenso ao bem. E o bem, não o bem que eu entendo, que nós entendemos, mas o bem que Jesus Cristo ensinou, nosso guia e modelo. O bem que ele viveu e ensinou. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Quando ele estava falando dos fatos, né, assustadores, né, a gente estudou isso aqui alguns vídeos atrás, né, que parecia que ele retornaria voando pelas nuvens e o mundo ia ficar escuro, naqueles fatos que foram relatados. Então, está bem explicado lá o motivo que se falou assim. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, não será por esses efeitos, será por tudo que já foi falado aqui da transformação moral. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Olha o que eu falei, que estamos convivendo aqui vários níveis de consciência encarnados juntos. Colocados no ponto intermédio,
Assistimos à partida de uma e à chegada da outra, que se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Têm ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Quando ele fala intuitivas e inatas, são aquelas disposições, aquelas conquistas, aquelas qualidades que já nascem com o espírito. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Adiantamento anterior de vidas passadas, quando aquele indivíduo, aquela criança já demonstra essa tendência para o bem, do respeito, da não discriminação, da igualdade, da caridade. Claro que é sinais de maturidade já adquirida. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar, quer dizer, a ajudar o movimento de regeneração. É fácil a gente fazer uma ideia, né? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados que falam na jornada espiritual, nessa maturidade em relação aos sentimentos, ao bem, né? Então, o que distingue é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo que se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes desumanos. Revolta contra Deus é diferente de dizer que não acredita em Deus. É querer desafiar a inteligência superior, a inteligência suprema, o Criador, porque muitas vezes adquire muito conhecimento teórico, científico, e acha que pode dar as respostas a tudo no universo, que não existe Deus, que não existe um Criador. Eu entendo essa revolta como sendo assim, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Então, quando a pessoa tiver isso muito ressaltado, são sinais de que ainda não progrediu nesse sentimento, nessa moral. E aqui vale ressaltar que cabe a cada um de nós olhar para nós mesmos, olhar para os nossos sentimentos, para as nossas reações, para as nossas tendências e se conhecer. Não adianta estar olhando o outro, olhar assim, para que você seja melhor que você mesmo a cada tempo. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices, quer dizer, sem obstáculo, sem empecilho, para um futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso dos mundos superiores. Então, aqui está mostrando que, mesmo depois desse estágio, né, que a Terra atingirá, muitos outros adiante terão que ser alcançados. E vamos encerrando esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, né? E vou lembrar que essa regeneração, essa emigração e emigração de espíritos para a Terra não dependerá se a pessoa
usa gravata e terno ou é pé no chão, se tem dinheiro ou não, de que etnia seja, não importa nada disso, nem de que religião seja. O que vai importar é justamente essa capacidade de sentir empatia, de desejar o bem. Nas palavras de Jesus, amar o próximo. É esse o foco. Abrir mão, muitas vezes, de nossas vantagens, abrir mão de nossos privilégios, se isso está levando os irmãos ao sofrimento, né? Isso tanto individualmente como entre as nações. Então vamos encerrar aqui e faltarão mais 2 vídeos para concluirmos o estudo do livro. Um grande abraço para todos, que Jesus abençoe nossos lares e nossas famílias.